Bom dia, boa tarde, boa noite, gente do amanhã. Hoje será o nosso segundo encontro, nossa segunda oficina de leitura. Nós vamos utilizar a versão em quadrinhos do livro da Anne Frank. É um livro bem antigo e ele foi remodelado, né? É um livro simples, mas tem uma profundidade muito grande, né, na leitura. E o quadrinho conseguiu, com cores e com a imagem, trazer assim, um pouco mais de leveza, acredito eu. Essa versão, a gente ainda, dependente da leveza, a gente consegue tratar de vários temas. Eu vou dar foco em alguns principais, né? Aí, com certeza, no decorrer da nossa conversa, vocês vão trazer outros problemas, outros anseios e temas, né? Eu acredito que a intolerância seja um ponto muito forte, né? A intolerância. Aí a gente fala intolerância racial, cultural, religiosa também, que às vezes as pessoas não falam, mas a religião judaica é diferente da religião cristã, né? Tem uma base. As pessoas acreditam que é parecida, mas tem muita coisa que é diferente. Então, também teve intolerância religiosa, desigualdade social, não tem como não falar sobre isso, né? A questão de que muitas pessoas, por exemplo, os personagens principais, né? A família, o Otto, a esposa, a Edith, enfim, eram pessoas de classe distinta, né? Imagina você, riquíssima, né? Com peles, acomodações, e do nada você vai para um anexo, né? Assim, em poucos dias a sua vida muda totalmente, para sempre, né? A exclusão, acredito que a exclusão, a separação, né? Que foi acontecendo gradativamente no decorrer da vida deles, mesmo na Holanda, quando eles foram da Alemanha para a Holanda, e a resiliência, né? Que a resiliência é a capacidade da pessoa de lidar com problemas e de se adaptar, porque foi o que a Anne fez, se adaptar a mudanças, a superar, independente de quão ela superou, assim, foi muito, foi pouco. Talvez ela passou por situações que a gente pensando e olhando, falando, gente, não conseguiria lidar com isso, né? E ela conseguiu resistir à pressão. E, com certeza, o diário dela foi uma fonte de força, enfim, que ela conseguiu externar, né? Conseguiu colocar para fora tudo que ela estava pensando. Então, eu vou abrir para vocês. Já deram uma pincelada, mais ou menos, falando quem conseguiu ler tudo, quem não conseguiu, mas eu quero que vocês me falem a primeira impressão de vocês do quadrinho. Quando eu peguei para ler, eu sempre faço isso, tipo, com todos os livros que eu quero, tipo assim, me interessei a ler. Eu vou e dou uma pesquisada, vejo assim a sinopse, uma resenha assim do livro, bem pouquinho. E aí já fiquei sabendo, tipo, de poucas coisas. Aí foi que me Spoilers. instigou mais. Eu gosto de fazer isso que me instiga mais a saber. É, eu sou uma pessoa que gosta de spoiler. O spoiler me instiga mais para aquela coisa. Séries, Eu também gosto. filmes. O início do livro me lembrou muito a época que eu tinha a idade dela também. Que eu acho que todo mundo assim já teve um diário, né? Aí ela falando dos amores dela, como tipo, ela era cobiçada. E todo mundo deve ter essas loucuras assim, né? Aí Exatamente. É vai uma ver, loucura, gente. aí vai ver, não é nada, né? É tudo ilusão. Aí, enfim, o início eu percebi que foi aquela coisa bem criança mesmo, que me lembrou bastante na infância. Aí, com o decorrer do livro, começa a ficar mais pesado por causa do nazismo, como vai piorando. Eu achei interessante porque no início ela mostra que ela ganha um diário, no início na escola também eu ganhava o diário e tinha que contar basicamente tudo que acontecia no meu dia. O quadrinho é muito bonito, eu achei bem bonito, independente da história, né? Bem desenhado. A Anne ficou bem. Eu gostei da caracterização dela, né? Teve algum personagem que vocês não gostaram, assim, de cara? A Madame lá, a que levou o pinico. Desde que eu li o livro, eu não gosto dela. O dentista também me irritou um pouco. Sim, ele é muito egoísta, levou comida, não dividiu com ninguém. Eu sou uma pessoa que não sou aquelas que odeiam personagens. Tipo, mesmo eles sendo os tipos, os mocinhos e os vilões. Porque eu acho que, tipo, sem um, aquilo não ia existir, entendeu? Aí você é uma pessoa iluminada, né, Thales? Uma pessoa, né? Porque eu fico com raiva no coração mesmo. Eu realmente já fico com ranço
E já fico pensando, será que essa pessoa vai sair do livro, vai fazer alguma coisa, sei lá, vai voltar para casa? Ó, essa é a capa. Eu acho assim, vendo a capa agora ampliada, eu percebo que eles têm muito detalhes nos olhos da Anne. Os olhos e o nariz dela, né, são uma das marcas que eles geralmente utilizam para fazer menção aos livros, aos textos. E a foto dela, se você perceber, os olhos dela são bem marcantes. Você percebe que o olho é bem grande em relação ao resto do rosto, né? O diário, mas a imagem do diário dela é bem parecida com esse do desenho, né? E aqui eles estão fazendo uma menina, representando uma menina que seria a Kitty. Que ela... Eu não botei nome no meu diário, não. Vocês botaram o nome no diário? Não. Não, chamava de diário mesmo. Também. Sei lá, a gente já... Pra porque, começar né? daí, né? Pra começar daí, como que a menina era criativa, né? Deu um nome Exatamente. pro diário dela. Ela considera o diário dela como uma melhor amiga, tipo, as amigas que ela tinha não eram amigas verdadeiras, a única pessoa com quem ela poderia contar mesmo era o diário. Então você vê como ela se sentia sozinha. A solidão, no caso da Anne, foi retratada, assim, para a gente perceber, ela já se sentia sozinha. Antes de acontecer toda a tragédia, ela já se sentia sozinha. Ela, né, alucinava em relação a ser desejada e todo mundo gostar dela, mas a principal situação que a gente percebia era que ela, como uma menina judia, de uma família que já tinha uma filha mais velha, ela, independente disso, se sentia sozinha, né? E ela conseguiu, com o diário, demonstrar isso de uma forma mais, assim, ela conseguiu palavras para expressar o que ela estava sentindo. Tá aí uma coisa que eu achei muito legal também, que abordou nesses quadrinhos. Foi que ela achava, tipo, muito que tudo rodava sobre ela no centro e tudo girava em torno dela. E depois ela vai aprendendo, vai amadurecendo, que não é assim. Essa primeira imagem é o que a gente pensa quando fala sobre nazismo. Quando a gente ensinou, quando conversou sobre isso, quando a gente aprendeu sobre nazismo e fascismo, enfim, qualquer forma de tolerância, a principal situação é na rua, né? Nas ruas, em casa nem tanto, mas nas ruas, locais públicos, as pessoas realmente te tratavam e te escorraçavam de todas as formas. Então, mulher, criança, idoso, mãe grávida, as pessoas eram ignoradas, elas eram maltratadas e com pequenas situações. No quadrinho a gente está vendo que um oficial está cuspindo na direção delas. E a mãe fala, olha, a gente está sendo tratado como um animal, porque ele é judeu. Então as pessoas tinham um nojo que era incompreensível, né? Só por existir, o judeu era maltratado, só por respirar, ele era considerado imundo, enfim. Não tinha explicação para essa reação, pensando de forma assim lógica, né? A população judia era pequena, não era expressiva, não tinha armamento, não tinha como se... Na verdade, a defesa judia, né, das pessoas era simplesmente simplória, não tinha como você rebater a Alemanha, né, a grande Alemanha. Quem tinha condição financeira, quem tinha condições, né, e talvez contatos, que o contato até hoje é uma coisa que te salva muitas vezes, conseguiram sair da Alemanha para a Holanda, né? Elas tiveram um pouquinho de refrigério, digamos assim, e viveram, né, na Holanda com muita liberdade. Elas faziam coisas de criança, curtiam. E aí, lendo assim, imagina que vocês nem sabiam da história do nazismo. A gente pensando que, nossa, elas foram para a Holanda, nossa, salvaram, estão salvas, né? Vocês, quando na escola, estudaram essa questão da ocupação mais a fundo ou foi mais por cima? Na minha escola, nem explicaram direito, tipo, só citaram e, tipo, foi nem, tipo, passou por cima, tipo, só jogou. E eu tive que aprender por conta própria. Eu estudei porque fiz cursinho, né, para militar, aí caí na prova e na escola também. Aí, como eu já tinha visto 2 vezes, também eu via documentário, essas coisas, então meio que vi profundamente, mais ou menos. Você Meu já foi meio termo, tipo,
explicaram, só que não foram tão a fundo. E simplesmente foram da riqueza ao lixo em pouco tempo. Mas tudo isso envolveu uma grande armadilha política. Foi uma questão política, né? O nazismo foi um marco histórico muito grave na humanidade, algo que a gente não quer, não gosta nem de conversar sobre, porque é muito angustiante você se imaginar, porque eu acredito que quando você estuda, você entende, você se imagina no lugar do outro. Foi algo muito bruto, muito rápido, eles mataram as pessoas. Foi uma tentativa de aniquilação, né? Eles foram fazendo estágios bem avançados para que aquilo pudesse simplesmente aniquilar os judeus. Então, eles foram reduzindo e matando as pessoas gradativamente. Foi muito sério, porque é como se eles tentassem apagar, né? E quase conseguiram apagar os judeus do mundo, na verdade, incluindo queimando sinagogas, como falaram no quadrinho, nos livros. Eles queimavam sinagogas, livros, eles queimavam histórias, fotos, tudo que tivesse a ver com a cultura e com o marco, né, com a vida. Eles queriam apagar as pessoas, principalmente. Apagar da história e da memória, inclusive, porque você não deveria falar sobre eles, né? Trazia mau agouro falar sobre os judeus, né? Ainda, né? Ainda ela falava no início do livro que, pelo menos, por mais que ela não pudesse, assim, sair, porque os alemães já tinham proibido várias coisas, ela ainda tinha um luar. Aí foi para um lugar onde nem isso mais tinha. Aí a forma como ela conta que saiu da casa, tipo, foi pegando coisas, assim, aleatórias, porque eu, tipo, não sabia o que pegar, e simplesmente foi para um porão, um sótão, e viveu lá, sabe, por um tempo indeterminado, não sabia se um dia voltaria à vida normal. Para mim foi, tipo, um choque. Tipo, na verdade, eu até comparei um pouco com a nossa realidade de pandemia, porque do nada chega um vírus, você não pode mais sair de casa, você, tipo, a gente vê os outros países indo em frente, mas aqui a vacinação tá indo, né? É triste. Tá tentando, estamos indo, mas complicada. E daí em diante só vê piorar, sabe? Tipo, a falta de alimentação, tudo isso dá para comparar muito com o período que a gente vive. Tipo, a gente vê muita gente abaixo da linha da miséria, que, como você disse, passa pelas mesmas coisas que ela passou, né? Aquela insegurança alimentar, de, tipo, será que eu vou ter comida para hoje? Será que tem alguma coisa? Tipo, comer o que tem. E mesmo assim, ela ainda conseguia viajar, ela conseguia sonhar e pensar no que ela viveu, trazer tudo aquilo que ela sonhou na escola, o que ela queria para a vida dela, né? E ela pensava muito e falava às vezes, mesmo em toda essa beleza que a gente vê no quadrinho, ela ainda se sentia muito só, mesmo com a irmã. Ela tentava se destacar, ela queria se destacar, né? Ser o centro das atenções. Mas que talvez fosse em contraponto com a irmã dela, que era a irmã mais velha, né? A preferida, digamos assim. Tipo Eu assim, tenho dois. igual o da Anne. E, por parte de mãe, eu sou mais velho. E por parte de pai, eu sou mais novo. Aí, quando eu tô com meu pai, eu tento chamar a atenção do meu pai. Quando eu tô com a minha mãe, as minhas irmãs tentam chamar a atenção da minha mãe. E o Thales vive tudo, então. Ele tá vivendo tudo, todas as experiências. Eu vivo a irmã e vivo a Anne ao mesmo tempo. Gente, eu não gosto dessa mãe também. Não consigo gostar dela. Sinceramente, a tentativa dela de se aproximar é simplesmente chamar atenção, né? Que a gente consegue ver ela chamar a atenção da Anne toda hora. E no máximo que ela faz é pedir pra Anne, sei lá, pentei meu cabelo. Ah, você tem que ser igual a sua irmã. Não dá pra gostar dessa mãe, gente. Mas Também não gostei dessa parte que ela falava que ela tinha que ser igual a irmã dela. Elas, tipo, no livro mostra o quanto elas são totalmente opostas. Tipo, uma organizada, outra é uma bagunça, outra é super calma, outra é surtada. E por aí vai. Então, eu acho que para aquele momento que eles estavam vivendo, tipo, seria melhor ela agisse como a irmã dela. Eu tentei entender dessa maneira, tipo, tentar ficar calma, mas coisas, porque a Anne, ela passa a entender, não,
tipo, pelo diário dela, dá a entender que ela é sempre uma pessoa agitada, sabe? Criativa, agitada. Eu acho que todo irmão mais velho já foi um pouquinho da Anne. Quando a minha irmã nasceu, eu inventei uma dor no peito para eu poder ter mais atenção do que a minha irmã. Eu fui parar no UPA por causa disso. Mentira, atriz. Atriz global. Juro Meu por Deus. Juro. Minha avó teve que me levar no UPA porque eu tava sentindo uma dor super forte no peito, não era nada, o médico falou. Eu sou a filha do meio. Então, assim, a minha irmã é tipo a Margot, sabe? O exemplo de pessoa. E tenho o mais novo, né? Que é o caçula, é o adorado e tudo mais tal. Então, minha relação, assim, é meio N, sabe? Eu me identifico bastante com a N em relação de ser o oposto da irmã. Sobre a mãe dela, eu fico até um pouco chocada pelas falas que a Anne tem sobre a mãe dela, que ela fala que nem ligaria se a mãe dela morresse e tal. Isso já não me identifico, mas assim, com a parte de ser um pouco mais rebelde, se impor contra tudo aquilo que a irmã dela eu me identifico. Eu era mais assim, agora não, agora eu sou mais de boa. Gente, deixa eu perguntar, eu não entendi uma parte. Eu achei que ela gostava dos dois. Da parte que ela falou da amiga, que queria ver o peito, que ela teve uma coisa. Eu fiquei assim, não será? Sim. Ela gosta de também? Olha só, me colocou. Eu ia falar sobre isso, Hermin. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque eu vou entrar na parte do romance agora, né? Digamos assim. Uhum. E eu ia falar uma coisa que não é normal para a literatura daquela época, falar sobre esse assunto, né? Questão de ter orientação, você ter a possibilidade de fazer o que você quiser, beijar quem você quiser. E ela era novinha, não sei se vocês perceberam pela imagem, ela era mais nova, né? Quando ela estava com a amiguinha. Uhum. E pediu para dar um beijo, gente. Sim, eu fiquei um pouco surpresa, mas não ficou surpresa? eu fiquei. Gente, Eu falei, será? Eu não chegaria em alguém assim. Queria ter essa coragem, mas não tenho, não. Essa cara de pau. O Peter não era, talvez, a primeira opção, ela nem pensou nisso quando ele chegou, né? Quando eles chegaram, a família chegou, dele, a mãe. Ela não gostava da sogra, digamos assim, que é mulher insuportável, né? Ou mulher chata. Ela também não gostava muito do pai dele. E toda essa relação acabou que foi ele se levando, né? Ela foi se aproximando dele porque eles têm idades parecidas, né? Estavam passando pela mesma situação de desespero e ele estava aceitando a presença dela, né? Ele não era agressivo, não era ríspido como, por exemplo, a mãe era, como as outras pessoas na casa eram, né? Então ela foi se pegando assim, ela conseguiu, como eu falei, ela era uma pessoa resiliente, conseguia tentar e encontrar, inclusive, ela encontrava situações em que ela poderia viajar, que ela poderia, sabe, pensar e imaginar como seria a vida dela, como seria ela, né, com o Peter, como seria ela com o outro Peter, louro, né? Até aquela parte que ela junta os dois, que eu falei, essa menina é muito criativa. Eu achei legal esse relacionamento dela, porque meio que foi uma válvula de escape, né, para tudo que estava acontecendo. Foi meio ela voltar à adolescência dela, de ficar gostando de todo mundo, gostar de 3 pessoas ao mesmo tempo, 5 pessoas ao mesmo tempo, porque, sabe, é normal, sabe? Todo mundo tem essas coisas. O anexo tinha uma vivência própria, uma rotina, né, que ela fala, mas fora do anexo, as situações de guerra estavam ficando mais graves e mais eminentes, né? O Tales falou que pesquisou, mas assim, o nazismo foi muito abrupto e muito sistemático, né? Eles trouxeram tecnologias e conseguiram realmente alcançar o objetivo de aniquilar e de exterminar pessoas, né? Então, a Anne ficou esse tempo todo, né, dentro do anexo, né, são anos ali dentro desse refúgio, mas pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso, né? Muitas pessoas foram descobertas e denunciadas. Ela realmente, assim, eu sentia que a Margot, ela se... A bichinha de fala, ela ficava mais reclusa porque ela tinha medo de repente, ser repreendida pelos pais e, né, ser considerada mal educada, mas ela não falava nada, gente, não se pronunciava em nada. Qual a nota que vocês dão pro quadrinho dela, pro quadrinho da Anne? 0 a 10. Pra mim é 10. Tipo, aborda tipo, um tema muito pesado. E, assim,
o quadrinho é tipo uma forma perfeita de, tipo assim, suavizar mais a história. Tipo assim, que dá pra alguma criança, tipo, da idade da Anne, tipo, uns 13 anos, um pré-adolescente, por aí. Também deu 10, porque eu gostei muito do detalhe. No início você comentou dos olhos, né? O olho dela é o mais expressivo. Então, tipo, o olho dela era sempre... Na verdade, as emoções dela eram sempre, eu acho, mais se valorizavam, tipo, durante o livro inteiro. É mais porque o diário era dela. Mas durante o quadrinho ele soube demonstrar bem isso, como tipo, os olhos dela demonstravam mais a tudo que ela passava, sabe, as emoções dela. Eu acho que o quadrinho soube dar mais ênfase à escrita. Então acho que complementou bem. Aí eu gostei. Minha nota também é 10. Eu gostei. Só não segui o meu roteiro, né? Mas eu gostei demais. Não segui o roteiro que tava na minha cabeça, que eu queria que ela seguisse, mas... Eu dou 10 também, porque as histórias em quadrinhos precisou bem, tudo aquilo. A maneira de como ela, o olhar dela, tudo. Eu dou 10 também, porque eu gostei de ver a forma como foi representado nos quadrinhos, sabe? Eu só tinha lido o livro e vendo os quadrinhos deu uma sensação um pouco mais diferente. Deu pra imaginar mais, sabe? Ter mais imagem na mente. Eu gostei bastante, achei que foi bem representado.